Olá, alunos do sexto ano! Estou fazendo esse vídeo para orientá-los na realização do roteiro de estudo semanal de matemática, certo? O tema dessa aula é múltiplos de um número natural. Então, nós temos aqui um pequeno resumo na qual vocês não precisam copiar. Então, tá escrito aqui somente para leitura. Não precisa copiar, certo? Não é obrigatório. E tem um breve resumo do que é ser múltiplo de um número natural. Então, toda vez que eu vou falar uma tabuada, então a gente tem esse hábito. Eu sei a tabuada do 5. É 0, 5, 10, 15. Todos esses números que a gente fala pertencendo à tabuada, recebe o nome de múltiplo, certo? Por quê? Quando eu multiplico algum número por 5, eu vou chegar nesses números, certo? Então, qualquer número multiplicado por 5 vai fornecer como resposta múltiplos do 5. Qualquer número natural multiplicado por 7 vai dar como resposta múltiplos de 7. Então, aqui, ó, nós temos algumas tabuadas que fornecem os múltiplos, certo? Considerando que as tabuadas, elas são infinitas. Nós temos o hábito de fazer a tabuada até o 10. Então, 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, até chegar no 10 vezes 5, né? O contrário, 5 vezes 10. Chegou no 10, para. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4... 2 vezes 10, parou. Não, a tabuada ela é infinita. Eu posso fazer 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes 13. Todos esses números podem ser multiplicados por 2. E todos os resultados serão múltiplos do 2, certo? Então, múltiplo de um número natural é o produto. O que é a palavrinha produto, gente? Continha de vezes, tá? Então, toda vez que eu uso esse termo produto, eu estou falando em conta de vezes. Então, o múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer, certo? E aí tem algumas regrinhas que vocês podem estar lendo depois com calma, algumas observações. Então, todo número natural é múltiplo de 1 e dele mesmo, certo? Ou seja, se eu pegar o número 6, então ele é um número natural, ele é múltiplo do 1, ou seja, ele está na tabuada do 1 e na dele mesmo. Se eu pegar o 21, ele está na tabuada do 1 e na dele mesmo. Então, a tabuada do 1 tem todos os números naturais, tá? Segunda regrinha. Não existe o maior múltiplo de um número natural não nulo. Por quê? Os números naturais são infinitos. Então, não existe o maior número. É infinito. E aqui, o que é ser múltiplo? É toda vez que eu pego esse número, divido. Então, por exemplo, 72 é múltiplo do 6. Por quê? Porque 72 dividido por 6 tem como resto da divisão 0, certo? Então, toda vez que a divisão tiver como resto o número 0, significa que aquele número que foi dividido é múltiplo do número que é o divisor. E aí, entramos nos exercícios da apostila, certo? Então, aqui nós temos o exercício da página 87, da apostila Aprender Sempre, volume 1, que vocês farão a tabuada, tá? Então, aqui 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4. Não precisa ficar aquela tabuada cansativa, né, de fazer em coluna. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2. Ela é uma tabuada mais direta. Ela recebe o nome de tábua de Pitágoras, tá bom? Então, vocês vão fazer essa tabuada. Tabuada do 2, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E assim, todas as tabuadas pedidas aqui, tá bom? Página 88, ser múltiplo de um número natural. Então, determine a sequência de múltiplos naturais de.
Só um momento. Tá certo. Então, aqui, o que vocês farão? Vocês vão escrever os múltiplos naturais de cada um desses elementos dados, tá? Então, os múltiplos do 7. Então, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. E assim, nós vamos escrevendo um a um os números da tabuada do 7. 35. 7 vezes 7, né? 7 vezes 8. Desculpa, gente. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. Eu já fui lá pro 7 vezes 8. 49. 56. E assim segue infinitamente. Vocês farão o mesmo com a tabuada do 15, com a tabuada do 30 e com a tabuada do 42. Professora, eu não aprendi a tabuada do 15. Gente, partindo do 0, eu vou contar de 15 em 15. 0 mais 15, 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. Então, é como se eu fizesse 0 vezes 15, 0. 1 vezes 15, 15. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 15, 45. 4 vezes 15, 60. E assim por diante. O mesmo com os demais. Vai contar de 30 em 30 e na D de 44 em 44. Na página 90. Natália iniciou por indicação médica um tratamento para tosse. O médico prescreveu uma dose de xarope a cada 4 horas. Considerando que Natália tomou a primeira dose às 8 da manhã, quais são os horários que ela deverá administrar? Então, o primeiro horário é às 8 da manhã. Ela precisa tomar de 4 em 4. Então, qual será o próximo horário? 4 horas depois das 8 horas. 9, 10, 11, 12. Então, o próximo horário ao meio-dia. E assim vocês escreverão os horários de tomada, né, de xarope até terminar o dia, certo? Aí, quantas vezes ela vai tomar esse xarope? Vocês vão precisar escrever até dar o término do dia. 4. Observe o quadro a seguir. Todos os múltiplos de 5 que compõem esse quadro são... Vocês vão circular todos os números que estão na tabuada do 5. Então, nós temos o 0, depois vem o 5, a tabuada do 5. 0, 5, 10, 15. Então, vocês vão circular todos os múltiplos de 5 e vão escrever aqui quantos deles aparecem. Vocês vão escolher a alternativa certa. Ai, só aparece o 5, 15 e o 25. Vai na A. Só aparece o 0, 10. Vocês vão escolher qual é a alternativa que indica todos os múltiplos de 5, certo? E agora, essa primeira parte, vocês precisam fazer na apostila. Caso vocês já tenham feito com o professor de matemática de vocês, ou caso vocês já tenham feito com o centro de mídia, ótimo, tá resolvido, certo? Agora, essa segunda parte, vocês precisam copiar no caderno. A primeira parte é lá o conteúdo, que vocês vão só se orientar, ler com calma, registrar no cérebro as informações, não tem obrigação em copiar. A segunda parte são as atividades da apostila e agora essa terceira parte vocês precisam copiar e responder no caderno de matemática. Então aqui, ó, represente conjunto formado pelos múltiplos dos números abaixo. Aqui já tem um exemplo, ó, os múltiplos do 5. Vocês vão encontrar os múltiplos do 4, do 1, do 10, do 8 e do 7, considerando que são infinitos. Então, não tem como escrever tudo. Vocês vão escrever uma parte, certo? E aí, encerrou o nosso roteiro de matemática, tá bom? Falando sobre múltiplos. Qualquer dúvida, entre em contato ou aproveitem a oportunidade das aulas que nós teremos nos períodos contrários para tirar dúvida, tá bom? Mas não deixem de fazer. Muito obrigada, bons estudos. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço, se cuidem.